Bom dia, meus amigos, minhas amigas. André Luiz Alves, do podcast Conexão Espírito Santo. Estamos realizando mais um podcast e hoje uma entrevista com meu amigo Anderson Góes, vereador de Vitória, presidente da Câmara Municipal de Vitória. Bom dia, antes. Muito obrigado pela participação. Você que é um amigo que nós temos uma relação de amizade há muitos anos. Muito obrigado. Muito importante sua presença aqui como vereador e presidente da Câmara da capital. Eu que agradeço, André Luiz, pela oportunidade de vir aqui debater nesse portal que é um portal sério, que é o Conexão Espírito Santo. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos com os capixabas. É importante. Muitos veem o Anderson Góes, né? O político Anderson Góes, o vereador, o presidente da Câmara. É lógico que a gente vê um pouco na rede social a relação com a sua família, com o Theo. Tô sabendo que o Theo tá feliz com o Vasco, igual você. Mas eu queria saber o Anderson Góes antes da política, como é que, né, a sua trajetória de vida, como é que você começou, de onde você é, para que as pessoas possam saber a história de vida do Anderson Góes. André, eu fui nascido e criado na região da Grande Santo Antônio, especificamente ali no Caratuíra, e eu tenho muito orgulho, meu pai e a minha mãe sempre fomos criados em comunidade. E nós víamos na época de criança muita coisa errada nas comunidades. Não tinha um poder público, não tinha nada, investimento não chegava. Fui nascido e criado no Caratuíra. Até hoje o Caratuíra não tem uma quadra e a gente jogava bola na ladeira. Então a minha infância toda foi na periferia. E assim, eu agradeço muito a oportunidade que Deus me deu e pela educação e os ensinamentos que a minha mãe me deu. Porque da minha geração ali, da onde a gente viveu, da onde a gente veio, a gente observa que muitos dos nossos colegas de infância fizeram opção por outro mundo, um mundo que muitos deles já se foram, outros estão aí com álcool, com droga envolvidos, e graças a Deus, hoje a gente é referência para as pessoas, para aquelas crianças da onde nós saímos, André. E aí, como é que o Anderson Góes se interessou pela política? Qual foi o seu começo na política? Todo mundo tem um começo na política, ou é no movimento estudantil, ou é no movimento comunitário. Como é que começou a trajetória política do Anderson Góes? André, o meu início na minha trajetória foi um negócio muito engraçado. Na quarta série, estudando no Colégio Alvimar Silva, eu estudei História do Brasil com o professor Edson. E eu estudei a Era Vargas. Estudei Getúlio Vargas, o que Getúlio tinha feito, os benefícios, carteira de trabalho, instituiu o concurso público, valorizou as mulheres. E na quarta série, muito jovem, eu falei, quando eu fizer 16 anos eu vou me filiar nesse partido. E quando completei 16 anos, fui no PTB, me filiei e logo em seguida eu virei presidente da Juventude Municipal. Posteriormente nós fomos a Brasília no Congresso da Unis Goiás, Goiânia, ali participamos. Então assim, eu comecei a minha trajetória na vida pública muito cedo. Embora eu tinha como referência minha mãe também. Minha mãe sempre foi muito enganjada com as questões políticas, mas eu me filiei no PTB aos 18 anos, caminhei praticamente a minha vida política toda dentro do PTB. O meu primeiro mandato foi pelo PTB, e aí depois aconteceram algumas coisas no PTB que fugia daquela raiz, daquela identidade que quando eu era muito jovem que eu vi, que aí foi na era de Roberto Jefferson. Não dá para acreditar, nós estamos num momento que quem está na política tem que ajudar as pessoas. É inadmissível alguém jogar uma granada em cima da Polícia Federal. Nesse momento eu falei, esse partido não dá mais para mim. E aí foi a hora que eu saí do PTB, me filiei no Partido Progressista, por uma referência que eu tenho lá, que é o Marcos Marinho do Maestro, que é um amigo, é um irmão. Marquinhos me convidou e eu sempre fui dirigente partidária. Só que como eu queria ganhar a eleição, porque é muito difícil você conciliar a sua eleição com a presidência do partido, e principalmente na eleição, porque o presidente ele precisa cuidar de todos os candidatos, e o candidato precisa cuidar da vida dele. Então, na hora que você coloca na balança, eu cuido da minha campanha ou eu cuido dos outros, aí você tem que abrir mão da sua campanha e cuidar dos outros. E aí nós perdemos uma eleição em 2016 por uma diferença bem pequenininha de votos, e eu falei, a partir de hoje eu não estou mais à disposição para presidir no momento que eu quero disputar a eleição, e eu fui buscar uma pessoa séria e que eu sentisse confiança. E achei o perfil e encontrei a pessoa, Marquinhos do Maestro, que é um irmão. Então a nossa trajetória na política começou muito cedo, André. Mas lembrando, você disputou em 2016 pelo PTB, me lembro que você formou a chapa. Em 2020 você veio para a eleição de novo, uma eleição difícil, que era uma eleição de pandemia. Você se elegeu, foi pelo PTB também, não é isso? Correto. Minha primeira eleição, André, foi em 2012. 2012, Aí para naquela vereador? época, vereador, naquela época existia a coligação. Eu tive 1.321 votos. Nós fizemos uma coligação, na época eu fiz uma coligação com a Ademar Rocha. A nossa coligação não furou, não fez ninguém. E aí o Ademar perdeu o mandato,
Eu tive uma votação boa para minha primeira eleição, mas nós não ganhamos. Já em 2016, ainda podia ali fazer coligação e tudo, mas nós montamos uma chapa puro sangue. E aí nós elegemos 2 vereadores naquele momento e eu fiquei como primeiro suplente. Já em 2020, eu tive a felicidade de disputar a eleição pela terceira vez e, graças a Deus, o mandato chegou para a gente servir as pessoas. Já na minha reeleição, eu já disputei pelo PP, Partido Progressista. E aí, 2024 era um ano de reeleição, o prefeito Pasolini disputava a reeleição e o PP teve um papel de protagonismo muito importante nessa eleição. Você e o Marcos Del Maestro ajudaram a montar a chapa, né? O que não era fácil, porque você já era vereador, geralmente as pessoas procuram uma chapa que não tem vereador, e o PP saiu muito vitorioso, com 3 nomes eleitos, você, o vereador Camilo Neves, a vereadora Mara Maroca, e além disso, emplacou a vice-prefeita Cris Samorini. E aí eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, porque na minha opinião, e eu não tenho medo de falar o que eu penso, o melhor trabalho partidário em 2024 em Vitória foi o do PP. Porque ele entregou 3 vereadores, sendo 3 vereadores, dos 3 vereadores, 2 vereadores novatos. O que não foi o caso do Republicanos, que era o partido do prefeito, que fez 3 também, mas já eram com 2 vereadores eleitos. O único vereador novato foi o vereador Ailton Dadalto. Então, esse trabalho que vocês construíram no PP, que foi um trabalho que foi árduo, eu acompanhei, gostaria que você falasse um pouco dessa parceria sua com o Marquinhos Del Maestro, que é um amigo também, em breve vai estar aqui para a gente falar de política, que eu acho que foi um trabalho muito bacana, a convenção foi a melhor convenção que eu lembro, lotou lá a Câmara Municipal, e no final vocês fizeram o dever de casa muito importante, entregaram resultado. Então, eu gostaria que você falasse essa passagem. Você que é conhecido também como um excelente, né, montador de chapas, você tem essa habilidade natural de montar chapa. Então, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho do PP em 2024. André, a gente constrói o futuro olhando para o passado. As pessoas, na época de montagem de chapa e tudo, eles vendem sonhos para as outras, aquelas pessoas que querem disputar. E depois não cumprem os combinados. Abandonam as pessoas. Quando eu falo abandona em uma prestação de contas, abandona na parte jurídica. E nós cuidamos das pessoas que disputam a eleição junto com a gente. Isso é bacana, porque as pessoas que não estão no projeto com a gente, elas acabam querendo vir para o nosso projeto. Então, assim, nós temos um histórico de ganhando ou perdendo a eleição, cuidar das pessoas. E aí, na verdade, isso é um diferencial, porque quem tem palavra na política já é o primeiro pré-requisito para as pessoas quererem estar perto dela. Então, em 2016, nós montamos uma excelente chapa, elegemos 2 vereadores, tínhamos um combinado dos vereadores abrigar os que não tinham ganho a eleição, e eu fui o primeiro a ser convidado. Falei, não, cumpre com a galera, depois que cumpri com todos, eu me sinto contemplado, aí sim. Então, assim, nós cuidamos, na época o Camilo foi contemplado, o Ronald foi contemplado, a Aninha da sorveteria foi contemplado, oh, meu Deus, lá de... Isso em 2016, quando elegeu o Dalto e Dalto o Roberto Martins pelo PTB. Isso. Então, esse histórico nosso de 2016, ele nos dá credibilidade. Porque logo em seguida veio 2020. E aí nós montamos uma chapa. Mas já em 2020 nós montamos uma chapa para eleger um. Até porque a nossa chapa ali tinha 6 candidatos que na nossa avaliação um seria contemplado. Quando chegou e na última eleição, essa história, esse histórico nosso de cumprir, não deixar ninguém para trás. E aí o Ronald é um cara fundamental nesse trabalho, é um cara que é irmão Ronald, Ismael. Nós temos uma galera... Ronald é uma grande liderança aí do bairro São Benedito, desculpa te interromper para a gente, né, falar quem é, né? O Ronald, liderança do São Benedito, foi candidato a vereador. Ismael Pastorini lá de Bela Vista, não é isso? Também candidato. 2 parceiros seus históricos aí que você sempre está do lado, que eu acho que é um ponto positivo que você tem, de trazer esses companheiros lá de trás junto com você até hoje. Desculpa te interromper, mas eu acho importante que você mostre que você tem capacidade de formar grupo. Então, e aí em 2016, mesmo perdendo a eleição, mas nós honramos as pessoas. Quando a gente ganha o mandato em 2020, eu voltei a reagrupar. Até porque o Ismael tinha ido para um outro movimento. Eu reagrupei, acolhi as pessoas. E agora, na nossa reeleição, a minha prioridade foi atender, foi acolher todo mundo. Então, hoje nós temos aí pessoas que disputaram a eleição em outra chapa, pessoas da nossa chapa e que a gente cuida delas. Então, assim, isso faz um diferencial. Então, hoje eu tenho credibilidade.
Para o próximo pleito eleitoral de vereador, André, humildemente falando, eu já tenho 2 chapas montadas. E se bobear, eu estou muito próximo de montar a terceira. Porque a gente olha e coloca os iguais no mesmo ambiente para as pessoas terem condições. Então, dentro do nosso projeto, a gente não traz as pessoas e nem as mulheres, algo que nós valorizamos muito, são as mulheres. E nós falamos lá atrás, nós vamos eleger uma mulher, e muitos riram. Então, assim, graças a Deus, naquele momento nós tivemos condições de montar a nossa chapa, uma chapa robusta. Humildemente falando, nós ficamos aí, tivemos mais de 20 mil votos na nossa chapa. Chapa do prefeito teve 21, com 2 vereadores de grande porte à reeleição e mais o voto de legenda. Se tirar os votos de legenda do partido do prefeito, a chapa que teve a melhor desenvoltura foi a nossa, André. Então, isso nos dá credibilidade para o processo eleitoral. Eu fico muito feliz e honrado por ter essa marca. Então, por que a gente é um bom articulador? Por que a gente consegue montar chapa? Porque nós temos palavra. E quando a gente termina de montar a nossa, André, eu começo a cuidar das outras pessoas que ainda não conseguiram montar chapa. Então isso é bacana, que você vai criando identidade, você vai criando grupo, você vai criando um nome no mercado. E é assim que nós trabalhamos, respeitando as pessoas e valorizando depois do processo eleitoral. E aí, início do ano, além de ser vereador, que é um legislador, um novo desafio na sua vida, a presidência da Câmara Municipal. E num momento diferente, porque a Câmara tinha 15 nomes, né, eleitos, passou para 21. E aí você, além de ser um legislador, passa a ser um gestor também da Câmara Municipal de Vitória. A principal Câmara, porque é a Câmara da capital. E aí é um desafio novo, você tem que lidar com mais 20 pessoas ali dentro. Eu vou dar uma opinião minha como cidadão, que eu acho uma coisa que eu acho que era ruim em legislações passadas, era aquelas brigas muito pesadas que teve na Câmara com direita e esquerda. Que eu respeito os dois lados. Eu acho que a gente está numa democracia, mas tem horas em momentos passados que fugiu um pouco do tom. E eu vejo hoje que há um movimento mais respeitoso dentro da Câmara. Você tem os vereadores Darcio Bracarense e Armandinho, que são os vereadores da direita. Você tem os vereadores da esquerda, que é o Juscelino, é a vereadora Carla Cosa e a vereadora Ana Paula do PSOL. Mesmo que tenha os debates mais, né, os debates mais fortes, mas existe, eu acho, uma relação mais respeitosa nesses debates. Aí tem o vereador Davi também, que está puxando um pouco para a direita, o vereador Luiz Emanuel. Eu acho isso um ponto positivo da Câmara esse ano, que eu acho que é uma coisa que foi reparada. Eu acho que a questão do respeito é muito, muito importante, porque tudo que acontece na Câmara de Vitória é notícia. E aí alguns pontos que eu gostaria de falar, você teve uma bandeira que você defendeu muito importante, que você foi boicotado, mas eu acho que essa luta tem que continuar, que era passar a sede da Câmara Municipal para o centro de Vitória. Eu acho que aquilo ali foi um ponto muito importante que não aconteceu ainda, mas não foi por sua culpa, fugiu da sua alçada. O Câmara Itinerante, eu acho que é um projeto bom, precisa ter uma participação mais da população. Aliás, a população, na minha opinião, está muito hoje, e eu não tenho medo de falar, está muito dentro de grupo de WhatsApp, dentro de Instagram. Mas na hora que você faz um debate presencial, que tem oportunidade de falar ali pessoalmente, as pessoas muitas vezes querem ficar no conforto do seu celular. Então, acho que a população tem que participar mais das decisões da cidade. E um outro ponto que eu acho importante, essa semana foi aprovado o orçamento da cidade de Vitória, um orçamento de 3 bilhões e 900 milhões para 2026. Então eu queria que você falasse um pouco da Câmara Municipal de Vitória, você foi o presidente nesse ano, o que avançou, o que precisa avançar, quais as perspectivas para a Câmara Municipal de Vitória a partir de 2026, dentro do seu planejamento estratégico. Uma excelente pergunta, André. Na verdade, a presidência foi o maior desafio da minha vida. Eu sou movido a desafios. Nós ganhamos uma eleição para vereador, então nós temos o nosso mandato de vereador. E além de termos o nosso mandato de vereador, nós nos tornamos gestor de uma Câmara da capital, com aproximadamente aí mais de 500 colaboradores ali dentro. Então a gente tem que tomar conta daquela casa, daquele parlamento. E uma questão assim, cuidar do dinheiro público. E cuidar do dinheiro público requer muita responsabilidade, sabedoria, maturidade. E por falar em cuidar do dinheiro público, uma coisa que enche agora os munícipes de Vitória de orgulho, nós acabamos de ganhar o selo diamante
do Tribunal de Contas. O que é o selo diamante? O Tribunal de Contas é o órgão que fiscaliza todas as instituições públicas do Espírito Santo, o nosso Tribunal de Contas. E aí eles fizeram essa pesquisa, só 15 instituições públicas ganharam esse selo diamante. No Espírito Santo. Do Espírito Santo. E nós só não ganhamos o selo diamante. Nós ficamos em primeiro lugar no quesito transparência. E aonde tem transparência, André, as pessoas têm credibilidade, as pessoas acreditam. Então, o nosso primeiro passo foi dar transparência. Então, hoje, Vitória é motivo de orgulho. Somos selo diamante. Só 15 municípios ganharam esse selo, inclusive, e eu não estou falando para poder me achar nem nada, porque são órgãos que eu tenho como referência, como o Tribunal de Contas, próprio Tribunal de Contas, nós ficamos na frente deles. Como o Ministério Público, que é uma instituição séria, respeitada, nós também ficamos na frente deles. Ficamos na frente da Assembleia também, ficamos na frente da capital de Vitória, que ficou em terceiro lugar. Então, assim, isso é motivo de orgulho para a gente. Agora, quando nós assumimos, de fato foi um desafio, porque nós temos ali uma Câmara muito polarizada, onde a esquerda aumentou a sua representatividade e a extrema-direita também aumentou a sua representatividade. E a nossa eleição, André, foi praticamente unânime, porque o meu compromisso e o meu comprometimento é respeitar o mandato de todos os vereadores. Então, a base de tudo é o respeito ao mandato das pessoas. E esse foi o compromisso que eu fiz com todo mundo naquela casa. Estou na base do prefeito, sou aliado do prefeito, mas vocês votaram em mim para poder presidir esse parlamento, presidir esse poder. Então, por mais que eu estou na base do prefeito, mas eu não ingesto o mandato dos vereadores, eu deixo eles bem à vontade, os vereadores mais de esquerda, os vereadores de centro, os vereadores de direito. Agora, o nosso diferencial é o seguinte, nós trabalhamos com regimento embaixo do braço. Então, as pessoas que não se aterem e não se atentar ao regimento, então isso, e nós temos um regimento muito bacana, muito forte, e que tem uma dimensão muito grande. Então, o nosso diferencial é o seguinte, eu trabalho com regimento, então quem quiser andar bem, vai andar com regimento, e tem coisas que a gente não aceita. Não aceita o ataque ao parlamento, o vereador Anderson Góes pode errar, mas a instituição Câmara, ela não erra. Ela está ali para fazer o bem para a cidade. Então, o CNPJ da Câmara, desculpa, ele não erra. O CPF do Góes pode errar, assim como de qualquer parlamentar pode errar também. Agora, eu não admito que ninguém, veículo de comunicação, outro vereador, qualquer cidadão, que faça qualquer ataque à instituição Câmara. Então, assim, a gente é o guardião da Câmara. Quais foram as outras perguntas? Sobre o Centro de Sobre Vitória. O Centro de Vitória, que eu acho que foi uma bandeira muito importante. Primeiro, nós acreditamos que a revitalização do centro, ela precisa acontecer. Mas não é com imposto, não é com tributação que nós vamos conseguir ajudar o centro a sobreviver. E sim levando pessoas. E em uma das minhas entrevistas eu até brinquei, eu falei bem assim, se eu te der imposto para você montar uma loja no oceano, você vai querer montar? Mas por que você está me falando isso? Sim, é porque o oceano, as embarcações passam e ninguém para, ninguém fica no oceano. E o centro de Vitória se tornou a mesma coisa, porque nós tínhamos na nossa infância, que está logo ali, está bem perto. Quando eu era criança, a minha mãe me levava para o centro de Vitória para poder fazer compra, e era o passeio do final de semana. Nós não tínhamos aquele comércio dentro das comunidades, dentro dos bairros. Então nós tínhamos esse ponto forte. Depois nós tínhamos as instituições públicas ali também. E depois nós não tínhamos esse comércio da internet que ganhou muita força. Então, com o passar do tempo, as comunidades começaram a ganhar um comércio pulsante bacana. Surgiu o comércio na internet. Os shoppings ganharam força, porque não existia shopping, era um ou outro que tinha. E aí o centro começou a perder vida, perder as pessoas transitando. Teve um ano muito impactante para o centro, que foi em 1993, quando foi inaugurado o Shopping Vitória. Inclusive a questão dos cinemas, né? Era uma tradição no centro de Vitória, Cinema Paz, com os filmes Trapalhões, o Cinema São Luís, o Cinema Glória. Então, assim, ali, quando o Shopping Vitória foi inaugurado em 1993, automaticamente também os prédios comerciais, prédios institucionais foram para o centro. Inclusive, a própria Assembleia Legislativa, que era no centro de Vitória, foi lá para a Enseada do Soares. É importante reforçar essa fala sua. E aí vem o último ponto. As instituições públicas era quem estava mantendo o centro.
Nos últimos anos, nós começamos a observar, eu não vou enumerar instituição nenhuma, mas a sociedade sabe quem saiu do centro, e são várias instituições, todo mundo começou a sair do centro. E olha que engraçado, indo para a área que na minha avaliação tinha que ser residencial. Nós tínhamos que investir em residências. Não, desculpa, não que não mereça, mas o servidor público ele tem que estar no centro. O centro é o eixo da nossa cidade onde liga as extremidades. Na área nobre, de frente para a praia, de frente para o mar, aí ali vamos trabalhar a questão da moradia. Então as instituições começaram a sair do centro e aí nós matamos o centro. A nossa presidência, e aí quando aumenta a representatividade da cidade, aumenta para 21, nós temos uma Câmara ali que não suporta essa quantidade de pessoas. Nós precisamos ou fazer uma reforma ou mudar para algum lugar. E eu falei bem assim, olha, eu tenho um lugar próprio, mas eu prefiro mudar para o centro. Porque quando eu vou para o centro, eu levo diretamente e indiretamente 1.000 pessoas. De 500 a 600 servidores nossos, mas eu conversei e dialoguei com o prefeito, nós iríamos levar serviços também ao centro. Então nós levaríamos 1.000 pessoas diretamente e aí nós conseguiríamos ajudar a voltar a economia local. Lamentavelmente, o governo federal, na Caixa Econômica, nos fez uma proposta indecente, triste, e isso nos deixa triste na política. Nós podemos divergir de ideias, mas quando os políticos brigam, quem paga é a população. População é essa que paga os seus impostos para pagar o salário dos políticos. População é essa que ajuda, que mantém os investimentos através dos seus impostos. E aí eles falaram o seguinte com a gente: eu topo liberar o prédio, o contrato em cima da mesa, André. Porém, alguns dias antes, um movimento orquestrado por eles teve a invasão, no dia 6, no prédio que nós iríamos habitar. Houve uma invasão. E logo em seguida a justiça concedeu uma liminar para tirar aquelas pessoas que tinham invadido um prédio. E aí eles autorizaram. Quando eles autorizam, na nossa avaliação, deixa de ser invasão e aí passa a ser ocupação. E aí eu respeito o movimento agora. O movimento agora é uma ocupação. E a contrapartida que eles queriam é o seguinte: olha, você precisa arrumar 54 moradias para aquelas pessoas que estão lá e aí eu libero o prédio para você. Falei, calma. Primeira pergunta, essas pessoas estão cadastradas em algum programa habitacional do município? Não, elas não são nem do município de Vitória. Falei, então não dá. É uma vergonha para a sociedade. Uma pessoa invadir uma repartição pública e ganhar uma casa, o que iria acontecer no dia seguinte na cidade de Vitória? E é aquela mãe solo que está 5, 6, 7, 8 anos na fila, aguardando uma moradia, ela seria desrespeitada, é isso mesmo? Essa política que nós não concordamos. Na mesma hora, eu agradeci a conversa, levantei da mesa e falei, encerramos a conversa. Então, nesse momento, nós retornamos para casa, porque eu preciso organizar. Eu tenho um plenário, eu tenho uma casa que cria leis. O meu plenário, André, ele não tem acessibilidade. Eu, como uma casa de leis, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar exemplo para a sociedade. Eu não posso criar leis para acessibilidade, sendo que a minha casa não tem acessibilidade. Então, nós começamos agora reformas pontuais no nosso plenário para dar acessibilidade. Estamos ampliando alguns setores ali, porque nós temos 2 departamentos hoje que estão na prefeitura, de forma que tem uma sala lá que o prefeito nos emprestou. Então, hoje, nós estamos trabalhando com essa metodologia de valorização do servidor e nós começamos uma reforma naquela casa para poder acolher melhor as pessoas. Tem alguma pergunta que eu não respondi? Só quero complementar, eu acho vergonhoso aquela invasão do centro de Vitória, até porque o prédio estava lá e ninguém invadiu. Aí quando a Câmara fez um sinal de um benefício coletivo para o centro de Vitória, para a cidade de Vitória, que é cerca de 400 a 500 pessoas que iriam circular lá, fortalecendo o comércio do centro, buscando a revitalização, fizeram essa atitude, na minha opinião, vergonhosa. Por que eles não foram para outros prédios? Nós temos centenas, vários prédios no centro de Eu Vitória. particularmente acho uma bola muito fora aí do governo federal, na minha opinião. Eu queria falar um pouco do orçamento de Vitória. O orçamento está chegando a 3 bilhões e 900 milhões. A gente está vendo que com esse orçamento está tendo um volume de obras aqui na cidade de Vitória. E aí eu queria saber de você a sua opinião sobre o seu orçamento, sobre esse orçamento. Quais serão as novidades para a cidade de Vitória em 2026? O que, na sua opinião, poderia melhorar com esse orçamento que, de repente, não foi colocado na peça orçamentária? E aí eu queria que você fizesse um pouco dessa avaliação do orçamento que foi votado essa semana, né? Um orçamento robusto, quase 4 bilhões de reais, 3 bilhões e 900 milhões, e
Isso é um debate importante da cidade, porque é o dinheiro público e a gente está numa capital. O que você pode falar sobre esse orçamento que foi aprovado na Câmara essa semana? Primeiro, na prerrogativa de vereador, eu tenho o dever e a obrigação de fiscalizar o dinheiro público, como que vai ser, como que está acontecendo, onde vai ser investido, como nós podemos transformar a vida das pessoas. E aí tem uma coisa que eu parabenizo o prefeito, porque muito se falava em nova política, mas a gente não tinha a prática. Quando eu falo a gente, é o coletivo da nova política. E aí Lourenço Pasolini assume a prefeitura. No gabinete do prefeito tinha mais de 16 motoristas, é isso mesmo, para pensar. Um único prefeito com mais de 16 servidores ali para acolher. E ele fez um corte na máquina. Esse corte, o retorno começou a acontecer. Então, Vitória hoje, inclusive, André, acabamos de aprovar essa semana agora o Refis, que é um outro tema que eu vou falar. Se tem dinheiro, nós estamos trabalhando para colocar mais dinheiro em caixa, porque aí o serviço pode chegar em ponta. Então, primeiro eu queria parabenizar, porque nós tínhamos um desafio, aumentar a receita do município. E aí a gestão, debatendo, dialogando com a Câmara, começou a fazer vários cortes. Então, o primeiro ano de gestão foi um ano de muitas retenções, muitas coisas não aconteceram. E aí depois as coisas começam a acontecer no município de Vitória. O que nos deixa feliz hoje? E a gente observa, e a gente conversa muito com o executivo. Somos independentes, mas nós precisamos dialogar. Hoje a cidade ela é tratada de uma forma igual. A mesma pracinha, a mesma academia que vai para uma área nobre é onde vai para o Alto Taboazeiro. A mesma escola que é construída na área nobre é construída na periferia. Então isso é um motivo que nos deixa feliz, porque quanto vereador eu tenho obrigação. E quando o serviço público, André, começa a chegar na ponta, e eu vou dar um exemplo, eu tenho um reduto que eu atuo muito forte, que é na Grande Maruí, principalmente ali em Taboazeiro. Nós tínhamos uma creche ali chamada Semei Jaci Alves Fraga, que ela foi emblemática no meu primeiro mandato. As crianças não tinham condições nenhuma de estudar naquela escola. E o prefeito vem, constrói uma escola, padrão FIFA, eu desafio, eu não conheço escola nenhuma no Espírito Santo, no padrão do Semei Jaci Alves Fraga, com qualidade. E no dia que vai entregar a obra, eu entro dentro para poder fazer a última vistoria, porque eu acompanhei passo a passo da obra. Todos os dias à noite, de dia, eu ficava na porta dali olhando de dia, a lua cheia. Então, eu vivi aquela obra. E quando eu vi aquilo pronto, e eu vi as crianças indo para a escola, com um banheiro dentro da sala de aula, e as crianças da minha comunidade, e eu volto lá atrás na minha história, onde eu comecei na política, que você perguntou, como você começou na política? Fala um pouquinho do GOG. E a gente não via esse serviço lá atrás. Quando eu entrei dentro de uma sala de aula, e vi a sala de aula climatizada, um banheiro com chuveiro quente, chuveiro frio, com lavatório pequenininho, com aqueles vasos tudo bonitinho. As nossas crianças da comunidade, André, elas não tinham nem banheiro dentro de casa. Elas não tinham nem um ventilador. Não tinha nem, às vezes, era uma refeição só durante o dia. Tem criança na nossa comunidade que vai para a escola e que não quer retornar para casa. Porque a casa dessa criança é um barraco, com eternite, e não tem um ventilador. Quando ela naquele ambiente, que ela tem um ar-condicionado, ela toma um banhozinho quente, toma alguma coisa, e a refeição na hora certa, isso é motivo de orgulho para a gente. Então eu comecei a respeitar a gestão por conta dessas atitudes. Lembrando que no início do governo, Lourenço Pasolini, eu não vim do grupo político do governo do Lourenço Pasolini. Eu fazia parte do grupo político do governador Renato Casagrande. O que me aproximou do prefeito? Foi a postura dele como gestor. A minha relação com o Lourenço não é de cargo comissionado. E eu não quero que seja. Porque se tiver que votar alguma coisa, e questão de cargo comissionado acaba deixando os políticos refém de um sistema que eu repudio. A minha política com o Lourenço foi de entrega para a comunidade. E essas entregas revolucionou a vida da região de Taboazeiro e da Grande Maruípe. Porque o serviço começou a chegar de ponta onde mais precisávamos. Então, assim, aí vem a peça orçamentária. Nós dialogamos muito na questão da segurança pública, que é um ponto que nós precisamos nos ater. E aí na segurança pública a gente vem dialogando muito na questão do cerco inteligente, da valorização da guarda municipal, na questão da educação, que é um ponto fundamental, e na questão da saúde. São 3 pilares. E também na questão do social. Porque só tem 2 formas, André, da gente entrar na comunidade. Ou é com igreja, com a palavra do Senhor, ou é com projeto social. Essas 2 formas, o poder paralelo não se mete.
Não entra. Então, nós precisamos adentrar dentro dessas comunidades, onde o poder paralelo cuida das crianças e tomar essas crianças do poder paralelo. Isso tudo irá impactar em dias melhores. E aí Vitória começa a ter alguns indicadores bacanas. Não, hoje eu não tenho de cabeça, mas são mais de 500 dias sem feminicídio na cidade de Vitória. O que isso é fruto? Isso é fruto de política pública voltada à sociedade, aquela ponta que precisa. Porque quando a gente não cuida do garoto lá de cima do morro, esse menino em algum momento ele vai descer para a baixada com um revólver na cintura para cometer algum tipo de crime. E nós não queremos isso, nós precisamos cuidar de quem mais precisa. Então essa peça orçamentária, nós discutimos muito nisso. Aonde nós acreditamos que esse dinheiro tem que chegar? Aonde mais precisa? Porque às vezes eu ou outra pessoa pode ter condição de pagar um plano de saúde para o filho, pagar uma escola, mas quem está na parte alta da nossa cidade, às vezes, está trabalhando para ter o que comer dentro de casa. Então é ali que nós precisamos investir o dinheiro público. É aonde? É na periferia, é na situação de vulnerabilidade, é quem mais precisa. E o bacana, nós conseguimos dialogar e essa peça orçamentária a gente consegue ir trabalhando e identificando. Acabamos de aprovar essa semana, André, o Refis. Para quem que nós aprovamos o Refis? Nós aprovamos o Refis para as associações comunitárias, aos líderes comunitários que porventura querem fazer um trabalho, quer organizar seu CNPJ e que por conta de uma herança, que ele não tem nada a ver com isso, ele não consegue ter seu CNPJ, ele não consegue ter sua conta regularizada. Ajudando também as igrejas a fazer esse refis e ajudando também as questões culturais, as escolas de samba, o pessoal do terceiro setor que a gente está dialogando muito também. Então, assim, é algo que nós iremos dar oportunidade a essas pessoas que ajudam a quitar as suas dívidas e ter condições de ter o seu CNPJ bacana. E eu vou dar um exemplo para você aqui, André, a importância de ter um CNPJ organizado. Movimento Comunitário de Taboazeiro, líder comunitário Júlio César, que é um amigo, é um parceiro. Quando nós entramos... Um dos melhores líderes comunitários da cidade de Vitória, deixar bem claro aqui, que é um cara trabalhador. Isso aí. Quando nós assumimos aquela comunidade, tinha mais de 20 anos que os presidentes que passaram ali nunca nem registraram. Nós assumimos um compromisso, registramos a chapa, criamos uma conta bancária, é isso mesmo, no Sicob. Todo ano nós participamos de edital via comunidade e já fomos contemplados 2 vezes, André. Fomos contemplados uma vez com 30 mil reais. Para que é esse 30 mil reais? É para ajudar nos projetos sociais dentro da comunidade. Eu vou dar exemplo de 2. Nós temos um projeto na entrada de Taboazeiro, ali no campo de futebol, que é Amigos de DDI, que foi contemplado há 2 anos atrás, com uma quantia de 15 mil reais para poder ajudar naquele projeto. Assim também como foi contemplado o projeto do mestre Etienne, Lutando como Davi, que também foi contemplado com essa mesma quantia. Esse ano agora foi aprovado, mas uma quantia bem menor. Então, olha a importância de ter uma comunidade com seu CNPJ organizado. Então, acabamos de aprovar essa semana. Acredito que nos próximos dias o prefeito irá sancionar uma iniciativa que veio do executivo. Então, é assim que nós vamos cuidando das pessoas. Não só direcionando o orçamento, mas identificando onde tem os gargalos da nossa cidade para, de fato, voltarmos à política para quem mais precisa. Eu queria fazer um reforço aí no seu mandato, que eu sou como amigo, né, e a gente acompanha. Você acabou de falar do projeto social do nosso amigo DDI, projeto excelente, inclusive, de futebol, que eu gosto muito. Mais de 200 crianças. E uma luta sua, porque aquela área que funciona o campo ali era uma área que não era utilizada e muitos duvidavam que ia inaugurar um campo ali. E hoje, ali na entrada de Taboazeiro, ali tem aquele campo de grama sintética que foi uma conquista do seu mandato. Outra luta que é junto com você, porque foi uma luta do nosso amigo Ronald, lá em São Benedito, e era uma obra que não saía do papel, a Escola Paulo Roberto, lá em São Benedito, que você acompanhou também, que foi uma obra importante na cidade de Vitória. Eu queria fazer algumas opiniões como morador de Vitória, eu acho que eu tenho um pouco de conhecimento aqui, e até algumas sugestões com relação ao orçamento. A questão de segurança pública na cidade de Vitória, você tem 2 eixos que eu falo, né? Você tem a questão que diminuiu bem ultimamente, que era a briga de tráfico, tinha mortes, isso aí Vitória até melhorou bastante nos últimos tempos. Mas você tem os roubos de patrimônio. E geralmente esses roubos de patrimônio, se você identificar lá na Polícia Militar, na Polícia Civil, eles são cometidos de 0 hora até as 6 horas da manhã.
E geralmente nesse horário, eu posso falar porque eu fui coordenador de segurança da Associação dos Moradores da Penha, você praticamente tem um baixo efetivo tanto da Polícia Militar como da Guarda Municipal. E eu acho importante a Guarda Municipal ela ter uma escala extra. Então é importante ter mais presença da Guarda Municipal dentro da cidade de Vitória, dentro das regiões, porque eu acho importante. Eu acho que isso ajudaria muito esses roubos de patrimônio, que é geralmente feito por viciados em crack, que roubam uma bicicleta ou roubam alguma coisa e vai revender. Infelizmente, na cidade de Vitória hoje, nós temos receptadores, que eu acho importante estar reforçando isso. Uma outra questão de Vitória, se debate muito, a questão do turismo de Vitória. Você é um grande defensor do carnaval, que é muito importante para o turismo. Eu acho que as pessoas têm que saber fazer esse debate do carnaval. Você não precisa gostar do carnaval, mas você precisa entender que o carnaval, principalmente o de Vitória, que é uma semana antes do carnaval tradicional, até do carnaval lá do Rio de Janeiro, que é o mais famoso, ele traz turistas para a cidade de Vitória que movimentam a nossa economia. E você é um grande defensor dessa questão do turismo. Só que eu entendo que nós precisamos avançar na questão do turismo de negócios. O que é o turismo de negócios? São as feiras, são os congressos. Nós precisamos ter um espaço aqui na cidade de Vitória que possa. Tem um centro de convenções aqui próximo, mas é uma área privada. Então, acho que a gente tem que evoluir nessa questão de turismo de negócios. Na questão dos projetos sociais, muito importante, sei que você é enganjado, igual você falou, 2 projetos importantes aí de lutas e de futebol, mas nós precisamos dar um up aí na Secretaria de Esportes, na minha opinião. Já trabalhei lá, conheço. Então você tem muitos projetos de lutas hoje na cidade de Vitória, pessoas que voluntariamente fazem esse projeto e que muitas vezes precisam do mínimo, que é o quê? Um kimono e tatame. Quando você oferece um kimono para uma criança que precisa, um kimono hoje deve estar na faixa de R$ 300. Aquele kimono vai durar 2, 3 anos. Eu acho que é muito importante fazer junto à Comissão do Esporte essa questão dos projetos sociais esportivos. Eu acho que precisa organizar, precisa cadastrar essas pessoas, precisa incentivar. Eu acho que a Câmara pode ter essa iniciativa, inclusive, que esses projetos sociais, igual você falou uma coisa muito importante. Você conseguiu, junto lá com o Júlio César, organizar a Associação de Moradores de Taboazeiro. Eu posso falar que eu fui vice-presidente do CPV e a maioria das associações tem esses problemas de regularização. E é uma coisa que não é tão difícil fazer. Precisa ter o advogado, precisa ter o contador. Eu acho que a Câmara também poderia ter essa iniciativa, é uma sugestão. Uma outra coisa que eu acho que a Cris Samorini, antes da Cris ser vice-prefeita, tem aquele projeto do Findes com a Prefeitura de Vitória. Eu acho muito importante a questão da capacitação profissional. Eu acho que muitos meninos, muitos jovens, eles saem do ensino fundamental lá do 9º ano e vão para o ensino médio. Eles estão na faixa de 15, 16 anos. Ali ele precisa do menor aprendiz, ali ele precisa da primeira oportunidade de emprego, porque aí ele se sente valorizado e também vai ocupar o tempo. Eu acho que a Prefeitura, junto com a Câmara, precisa pensar, avançar nessa questão. Nós precisamos, na minha opinião, cadastrar esses jovens que saem do ensino fundamental, estão indo para o ensino médio, e eu acho que a gente abraçar, além dos projetos sociais, com a capacitação profissional e uma parceria com as empresas da cidade de Vitória. Eu acho importante isso aí. E um outro desafio, que é um desafio que, na minha opinião, cai muito em cima da cidade de Vitória, mas eu acho que é um desafio da região metropolitana, que eu acho que os prefeitos precisam conversar mais da região metropolitana, prefeito de Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha, até Viana, que é a questão da população em situação de rua. E o governo do estado, na minha opinião, precisa fazer um programa eficiente junto com a região metropolitana, porque é a maior concentração de população em situação de rua. Então, assim, não sei se você vai conseguir guardar tudo. Se você pudesse fazer um breve relato do que você acha nessa questão de segurança, nessa questão de turismo, projetos sociais. E outra coisa que eu acho que a Grande Maruípe precisa, que eu conheço bem, hoje em Vitória você tem 4 centros de convivência para terceira idade. Tem pessoas que falam que Santo Antônio e São Pedro tem um centro de convivência. Não é centro de convivência. Nós temos em Maria Ortiz, que é o único que tem um prédio construído, está sendo feito agora em Jardim Camburi. Foi o primeiro, foi feito em 2000, foi feito na administração do Luiz Paulo. Você tem um centro de convivência em Jardim da Penha, que foi feito na época do João Coser. Você tem um centro de convivência em Jardim Camburi, que o primeiro foi na época de João Coser. E você tem um outro no centro de Vitória, próximo ali ao antigo Colégio Nacional.
e é uma demanda que eu acho que precisa ser observada com carinho. Eu participei de algumas reuniões de regionais, líderes comunitários perguntam sobre essa questão da política do idoso, que é o centro de convivência. A Grande Maruípe, por exemplo, tem essa carência, na minha opinião. Eu acho que poderia ser feito ali no Horto, por exemplo. Não sei se tem como fazer um projeto ali. Mas se você pudesse falar um breve relato, desculpa, eu estou fazendo umas sugestões assim, como um cidadão de Vitória, como uma pessoa que gosta da cidade, quer contribuir, como você é uma pessoa preparada, um cara de diálogo, um cara que quer sempre somar e levar as boas ideias para a cidade. Gostaria que você fizesse um breve relato sobre esses temas que eu passei para você. André, primeiro eu queria agradecer, são vários tópicos importantíssimos. Só não consegui, se porventura for faltando aí, você pode colocar o tópico, que o primeiro tópico que você colocou foi a questão da aquela área ali na entrada de Taboazeiro, que estava abandonado, e ali era palco de descarte de entulho, e ali foi palco na pandemia até de uma pessoa que se suicidou. Lamentavelmente, amarrou uma corda na árvore e tirou a própria vida. Então, assim, era uma área nobre, uma área maravilhosa. E o bacana, a localização daquele espaço ali não era só de Taboazeiro. Ali é o coração. Ali nós atendemos Fradinhos, Santa Cecília, Taboazeiro e Maruípe. Ali é um ponto estratégico. E tinha um sonho daquela comunidade, que era um campo de futebol. O nosso povo de comunidade gosta de jogar aquele futebol. Então, assim, tinha essa demanda. Nós identificamos o local, corremos atrás do recurso, fomos atrás de deputados para poder direcionar a emenda, e aí o prefeito falou que não precisava, que ele tinha um recurso e que ele iria fazer o campo. Então, até porque nós acreditamos que ali seria um dos lugares para a gente cuidar das nossas crianças. Tive a honra e o privilégio, meu pai, que Deus o tenha em um bom lugar, o prefeito fez essa homenagem para a gente, colocou o nome do campo, o nome do meu pai, foi uma atitude dele bacana. Qual é o nome dele? José Olideis. Legal. Segundo ponto que você colocou aí foi o Colégio Paulo Freire. O Ronald é um amigo, é um irmão. Ronald, eu falo que ele não tem um mandato de vereador, mas ele é um vereador porque ele tem voz no nosso mandato. Nós tínhamos uma demanda naquela comunidade de escola. É educação, é o saber. É algo que ninguém tira da gente, André. Estudo, ninguém tira. Pode tirar a nossa roupa, pode tirar a nossa casa, pode tirar o nosso emprego, mas o conhecimento ninguém tira da gente. Só o Papai do Céu quando nos chama. E aí nós tínhamos ali um projeto, um espaço, e tinha uma intenção de construir. Então, quando nós chegamos ali, André, olha que triste. Nós tínhamos uma área, tinha um projeto, quando nós fomos fazer a alocação do projeto da escola na área, a escola era maior do que a área. Olha que loucura. E época de eleição, as pessoas iam para lá, apresentavam um PowerPoint e vendia para a comunidade que ia começar a obra. Então, assim, aquilo ali foi uma das demandas daquela comunidade. Tive recentemente lá em uma reunião junto com o Ronald. E aí o pessoal agora estava pedindo uma unidade de saúde lá em cima, naquela parte alta para o território. Parquinho não tinha, primeiro Parque Kids. Nós fizemos a indicação junto com o Ronald. Então, o bom de você ter uma liderança atuante na região é porque a liderança traz as demandas. E como a minha relação com o prefeito não é de cargo comissionado, e sim de investimento onde mais precisa, a gente fica muito feliz. Outro ponto que você tocou bacana aí também, que é a questão da segurança pública. Nós precisamos cuidar da parte mais alta da cidade. Porque esse roubo que acontece durante a madrugada é aquele cidadão que, porventura, está viciado em droga, crack, cocaína, maconha, álcool. E ele, às vezes, está lá na comunidade. Só que na comunidade não tem nada ali para ele cometer furto nem nada. E ele desce. Aí ele vai para onde? Jardim da Penha. Você várias vezes ali fez um trabalho de segurança pública ali bacana. Então, assim, hoje nós temos que trabalhar a questão para resolver o problema da segurança pública. Primeiro, a Polícia Militar é o último estágio da segurança pública. Quando nós precisamos acionar a Polícia Militar, significa que todas as outras secretarias falharam. É uma rua sem iluminação, é um projeto social que faltou no bairro, é uma escola que não tem, é unidade de saúde não tem. E aí, quando nada disso acontece, a polícia ela tem que agir. E tem que agir mesmo para impor a ordem, as leis. Então, assim, tecnologia é algo importante para a gente poder começar a combater, porque a questão do vídeo monitoramento ajuda, porque se você vê um cidadão altas horas da noite transitando em atitude suspeita, e é aí que nós parabenizamos. Fizemos uma indicação executiva, o executivo agora, essa semana, nós iremos formar mais guardas para a gente ter mais pessoas na rua, porque com a tecnologia a gente vai identificar o problema. E aí nós iremos acionar a viatura e acionar a guarda, para essa guarda ir lá
fazer uma abordagem. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ser abordado, eu não devo nada. Quem se preocupa com a abordagem é quem deve. A abordagem é muito A abordagem é importante. essencial. O cidadão de bem ele tem que ficar feliz. Quando eu sou parado em uma blitz, eu fico muito feliz. E pode ficar à vontade, fiscalize. Então, a questão da segurança pública é algo que nós temos que fazer um trabalho em conjunto, não só com as forças de segurança, com a assistência social, com a educação, com a saúde, com os projetos sociais. E aí eu queria te parabenizar, que você fez uma outra fala muito bacana também. Eu estou respondendo na medida que se Legal, faltar eu acho alguma, importante você pode... pessoas conhecem. Eu tô fazendo esse bate-papo com você antes, porque muitas vezes as pessoas veem um pouco ali na rede social e tal, então é uma oportunidade de saber as suas ideias também. Nem tudo também que a gente quer fazer na Câmara a gente consegue fazer, mas a gente tem que debater as ideias para lá no futuro avançar. Você mesmo, no primeiro mandato, teve uma. Você, quando era líder comunitário, e tal, a dificuldade que era do Jaci Alves Fraga. Isso aí. Ninguém acreditava que o Jaci Alves Fraga ia sair. E E você naquele já, padrão. lá, junto com o Júlio César, junto com o DDI, junto com a turma lá, Carla, lá de Taboazeiro, saiu. Então, assim, eu acho que é importante que muitas vezes, vou dar um exemplo do nosso amigo Euclério Sampaio. Euclério foi um cara, foi o primeiro cara que lutou pela questão do fim do pedágio. E as pessoas chamavam ele de maluco. E ele batia de frente com o Rodossol, aquele jeitão dele, e anos depois foi concretizado. Então, de repente, uma semente que você está plantando hoje da Câmara no centro de Vitória, dessa vez não deu certo. Mas lá na frente, vai, poxa, lá quem começou aquilo ali foi o Anderson Góes em 2025. Por isso que é importante, até porque eu acho que você tem uma carreira promissora na política, não vai ficar só como vereador. Pegando um gancho, não está dentro do contexto, eu queria até fazer um recorte no Euclério. O Euclério é um político que eu admiro. O Euclério, quando ele era deputado estadual, ele tinha uma marca. Briga, luta, cobra, com mandato muito incisivo. Mas uma coisa é nós estarmos do lado do legislativo, cobrando. Outra coisa é quando a gente sai do legislativo e vai para o executivo. E quando Euclério vira prefeito de Cariacica com muitos desafios mesmo, de habitação, de social, e Euclério vira prefeito, hoje Cariacica é outra realidade. E aí o cara hoje está fazendo um trabalho quanto gestor, então assim, eu queria mandar os meus parabéns e parabenizar o trabalho do prefeito Euclério Sampaio. Eu tenho certeza que Deus deve ter algo muito bacana guardado para a vida dele. Mas voltando para o nosso tema aqui, você fez uma fala importante. E todas essas falas, elas estão conectadas, tá, André? Você falou sobre projeto social. Inclusive, falou sobre uma passagem que você teve na Secretaria de Esporte. E eu queria te ajudar, queria te agradecer. Porque através da sua passagem na Secretaria de Esporte, você disponibilizou alguns kimonos para a nossa comunidade. E esses kimonos ajudaram a formar cidadãos ali com Mestre Etienne, kimono, que quando as crianças olharam, poxa tio, esse kimono aqui é trançado. O que é o kimono trançado? É um kimono resistente, é um kimono que tem um valor agregado mais assim, tem um valor maior. Então assim, uma criança da comunidade, que muitos deles não participavam do projeto social porque ficava com vergonha, André. Poxa, meu coleguinha vai ali, ele tem um kimono e eu não tenho. E o pai e a mãe não tinham condição de dar o kimono. Então, nós estamos discutindo muito com a secretaria. Eu não estou falando em grandes ações, não. Eu estou falando em um furingo na comunidade, em disponibilizar uma bola para a comunidade montar ali. Então, assim, é um colete para as comunidades fazer as suas peladas ali, que quando você está praticando esporte, o esporte ele acaba tirando outras áreas. Então, eu queria parabenizar que na época que você esteve ali na secretaria, você nos ajudou também nessa parte de kimono, nessa parte de um diálogo junto à secretaria, entendeu? Então, eu queria te parabenizar. Outro ponto, tem mais algum ponto? Eu quero tocar só num ponto, aí sou eu, não estou botando essa bola dividida com você. Eu sou muito criticado por algumas pessoas ligadas à gestão. Eu já estive lá, mas eu tenho meus pontos de vista como já tinha dentro da gestão. Eu não sou contra shows nacionais. Muito pelo contrário. Apesar que eu acho que poderia ter uma parceria privada. Eu sou contra um volume grande de shows nacionais que vai dar um valor enorme no final. Cantores que vêm aqui 2 horas, se apresentam e vão. Só que, na minha opinião, se você gasta, por exemplo, como gastou 190 mil com El Chan, eu não vou tocar no ponto se quem concorda, quem não concorda, e eu respeito. Ao mesmo tempo, com esse valor, eu compraria aqui cerca de 1.900 bolas, eu compraria cerca de 600 kimonos. Qual é a minha solicitação como cidadão de Vitória? Por isso que eu toquei na questão do orçamento. Nós temos um secretário lá que eu tenho um respeito enorme, que é o Rodrigo Ronck. Não é fácil fazer o processo de TR, né, de fazer a licitação e tudo. Na época dos kimonos, nós fizemos um
um termo de referência para 5 mil kimonos, mas lá na Secretaria de Fazenda desceu para 600, tudo bem. Só que nós temos uma demanda reprimida muito grande aí de kimonos. Quando a gente esteve na Secretaria de Esporte, só para você te passar algumas informações, a última vez que compraram uniforme para as escolinhas e para os técnicos tinha sido em 2012, no último ano de João Cosme. Ficou 9 anos sem ter uniforme, as crianças não vinham caber de time. Quer dizer, hoje as escolinhas têm uniforme, foi uma marca nossa lá. As bolas, pelo amor de Deus, era uma bola que você jogava 2 vezes, estourava. Nós fizemos uma TR para ter material de qualidade. Foi o que você defende aí. A mesma escola que tem lá na área nobre tem que ter na periferia. Isso é fundamental. Então, o mesmo material esportivo tem que ser de qualidade. Então, assim, uma defesa que eu faço junto, você como presidente da Câmara, a comissão de esporte, porque você vive isso aí lá em Itaboazeiro. É importante o recurso das emendas, dos deputados, é importante, mas o município de Vitória hoje, ele tem essa capacidade. E isso faz uma diferença muito grande na vida dessas crianças. Estou falando que eu ajudo um projeto social de judô, conheço, tem outro projeto que eu estou ajudando lá na Praia do Suá, e eu sei qual é a diferença que faz na vida da criança. Porque se uma criança estiver ali praticando esporte antes, ela não está solta ali para ser aliciada, né, pela bandidagem. Isso é uma realidade. Você está criando uma oportunidade. E eu acho que isso é uma marca sua que nós vamos ampliar essa defesa do orçamento da questão de kimono principalmente e de tatame, porque esses esportes com lutas, eles são muito importantes. O futebol tem várias bolas, sempre teve, eu acho que continua tendo lá na secretaria, mas essa questão do kimono, ela é muito importante porque são projetos aí que realmente necessitam. André, eu queria parabenizar a sua fala, mas na verdade a cidade ela precisa fazer uma conexão. E aí nós temos algumas coisas que nós precisamos começar a avaliar agora. Nós iremos de uma forma brusca a questão da reforma tributária. Ela vai atingir diretamente o Espírito Santo. E quais são as formas da gente começar a aumentar a nossa arrecadação? Tem duas. Ou é a população, mais pessoas morando, ou é com o turismo, com as pessoas consumindo mais. Na nossa avaliação, com a moradia não vai resolver o problema no primeiro momento. Por quê? Quando você tem mais pessoas, requer mais coleta de lixo. A mobilidade nossa, Vitória é uma ilha, nós não temos muito para onde crescer. E aí, as duas formas, ou é você aumentar a moradia, ou é você aumentar o turismo aqui, que foi uma das suas perguntas que você fez, que eu ainda não tinha nem respondido. Então, esses shows, assim como o kimono, ele também tem uma importância, porque ele começa a vender Vitória como uma cidade turística. E as pessoas começam a colocar no seu roteiro de férias no mês de janeiro vir para cá. Porque a Arena de Verão ano passado ela foi sucesso. Então nós precisamos incentivar o turismo, é muito importante. E aí eu falo do turismo, e é uma das suas perguntas, não só desse turismo das pessoas que vêm passear no final de ano. Mas hoje, aqui nós temos a melhor rota da pesca do Mar Linha Azul, Isso. mais próxima. Então é esse turismo náutico também que nós precisamos fomentar. Nós temos aqui condições de promover várias feiras, inclusive a Feira do Mármore. Isso. Nós Então, perdemos. assim, nós perdemos. Então, Vitória hoje, então, quando a gente fala, a gente cobra, a gente vem dialogando, é muito importante a gente ter os kimonos. Mas só que para poder ter os kimonos, nós precisamos começar a cuidar agora da receita. Então, é uma forma que nós estamos dialogando para poder começar a melhorar a nossa receita. Porque construir mais 200 casas, 300 casas e colocar aí exemplo. Nós temos ali em Joana d'Arc um residencial que vai sair ali daqui uns dias. Nós temos um gargalo infernal ali ao lado do quartel da Polícia de Maruípe. O cidadão não consegue passar ali 7 horas da manhã, ele fica mais de 30, 40 minutos só para sair ali. Agora imagina, com mais 5 mil, 10 mil pessoas que irão morar, passando ali naquele mesmo local, e nós não temos muito como crescer. Então, nós acreditamos muito que nós precisamos melhorar a questão do turismo. E como fazer o turismo? É trazendo atrações, é colocando no roteiro, porque isso vai começar a nos ajudar a ter o dinheiro para poder chegar na escola, no kimono e outras pontas. Então, eu acredito que isso foi mudado um pouco, essa estratégia, colocando essas atrações nacionais para a Vitória começar a entrar na rota. Porque, desculpa, quando falava em Vitória, externamente as pessoas falavam Guarapari. Vitória é a capital, mas muitas pessoas não falavam Vitória, eu falo turista. Ah, o Espírito Santo, tá, Guarapari, não lembrava de Vitória. E Vitória
ela é uma cidade linda, acolhedora. Quem vem em Vitória, ela não quer voltar mais, ela sai com a imagem maravilhosa. Olha a beleza que nós temos aos domingos, o esporte, as pessoas praticando, é patins, é skate, é correndo. Eu mesmo, todo domingo eu estou na Orla de Camburi correndo. Então hoje a gente acredita que esses eventos irá começar a ajudar na questão do turismo. E em paralelo a isso, nós precisamos começar a investir em algumas áreas. E aí o prefeito começa a dialogar, e aí uma indicação do nosso mandato, junto com o Edson Neto, que é a cidade do samba, que irá acontecer, já está em fase de contratação de empresa. A gente acredita que depois do desfile das escolas de samba, começa a execução da obra, as escolas terão um local para promover os seus eventos. Principalmente aquelas agremiações que não tem quadra, que não tem onde fazer o evento. E nós teremos um lugar apropriado. Nada melhor do que próximo à passarela do samba, que é no Sambão do Povo. E que eu acredito que nós devemos explorar mais e mais na questão do turismo ali naquela região. E aí eu parabenizo a sua fala, em parceria com a iniciativa privada, o setor privado. Nós temos aquele espaço ali. O que o setor do empreendedorismo pode fazer para ajudar em termos de eventos de qualidade, trazendo arrecadação, trazendo, então, assim, qual a parceria? E aí eu parabenizo. Será que nós não poderíamos ter shows nacionais acontecendo aqui, com algumas pessoas promovendo? Só que aí o prefeito pensa, e quem não tem dinheiro? Quem não tem dinheiro não vai no show? Então hoje a prefeitura, na minha avaliação, dentro do que eu conversei, eles estão trabalhando essa questão para fortalecer e pensando nos impactos da reforma tributária. Só fortalecendo a questão de turismo, o que eu defendo é um desafio para Vitória. Estou falando porque eu já trabalhei na churrascaria Minuano e foi na época da feira de mármore e granito. O movimento da Minuano à noite, que eles abriam à noite para isso, era o movimento de domingo, pela feira de mármore e granito, quando tinha ali no pavilhão, né? Esse turismo de negócios é um turismo importante, porque geralmente vem uma média de 100 a 200 pessoas de outros estados, ficam uma semana aqui nos hotéis. Então, os hotéis ganham, os restaurantes, até os comércios, né? Então, essas feiras, congressos, eu acho que é um desafio, assim, para quem está no turismo, pensar a nível de futuro. Mas vamos falar agora. Alguma pergunta? Não, vou falar agora. Vamos falar um pouco de 2026. Hoje, 15, 16, 17, 18, 18. Nós estamos aí a 14 de 2 semanas. Daqui a 2 semanas nós estamos em 2026. E aí, recentemente, você, de uma forma, você pediu, entrou em acordo com o PP. Acho muito importante essa fala. Você entrou em acordo com o PP. Respeito que você tem pelo deputado federal Josias da Vitória e ele também com você, junto ao Delmaestro lá. Você desfiliou-se do PP e você construiu a sua história, deixou o seu legado. E aí você se filia ao Republicanos, ao partido do prefeito Lourenço Pasolini, nosso amigo Eric Musso, que é o presidente do Republicanos, e uma filiação diferente. Você filiou em Brasília, você filiou junto ao deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente nacional. Acho que o Roberto Carneiro estava lá também, que é nosso amigo, participou. Junto aos deputados federais Messias Donato e Amaro Neto. Então você fez uma filiação em Brasília. Eu, particularmente, algumas pessoas falam que eu sou analista político, né? Não sei se eu tenho essa performance. Dentro do Republicanos, o Republicanos em 2022 elegeu Sérgio Meneghelli, Hudson Leal, Bispo Álvares e Alcântara. O Sérgio Meneghelli teve 130 mil votos, mais ou menos foi isso, e puxou mais um. Então a votação do Sérgio Meneghelli sozinho quase deu 2, porque foi a média, o coeficiente foi quase 70 mil votos. O Sérgio Meneghelli não estará mais, provavelmente. Eu acho que ele é candidato a deputado federal, essa é a minha opinião. Aos que criticam lá na frente, guarde esse corte aqui do podcast. Mas, ao mesmo tempo, o Republicanos veio o Pablo Muribeca, foi candidato a prefeito da Serra, uma votação extraordinária, já tinha tido uma votação muito forte para deputado estadual. Eu acho que o Muribeca é o puxador de voto da chapa. Acho que é candidato de mais de 50 mil votos, na minha avaliação. E aí o Bispo Alves e o Alcântara continuam. Você tem o Davi Ismael também, seu companheiro de Câmara. Então, eu acho que, na minha visão política, essa sua entrada no Republicanos coloca você no jogo
para uma disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa. Você foi candidato, vai fazer 4 anos, você foi candidato em 2022, teve quase 7 mil votos, uma votação boa, porque você não teve essa, né, essa estrutura. Eu acho que você não tinha essa musculatura que você tem hoje. Então, se você não teve essa musculatura há 4 anos atrás e teve 7 mil votos, para quem analisa, eu acho que você vive o seu melhor momento na política. Praticamente, eu acredito que você dobre essa votação. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, você que é um cara experiente, sabe montar chapa, que a gente pudesse conversar um pouco sobre 2026. É um ano importante, é um ano que o Espírito Santo, atual governador Renato Casagrande, encerra um ciclo de 2 mandatos de reeleição, e Paulo Artung e Renato Casagrande se revezam desde 2002. Vai completar 24 anos de Paulo Artung e Renato Casagrande. Nos bastidores comenta-se a possibilidade do Paulo ser candidato novamente. E Paulo é um cara que a gente não sabe o que vai acontecer. Você tem a candidatura do prefeito Lourenço Pasolini, uma candidatura forte, tem se despontado nas pesquisas. Você tem a candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço, que vem com apoio do Renato Casagrande. Você tem a candidatura do Arnaldinho, que é uma candidatura respeitável também, um prefeito de Grande Vitória. E você tem a candidatura do Helder Salomão. O PT está no governo federal, vem com um candidato a senador Fabiano Contarato, e a gente sabe que o PT tem aquela parcela deles de voto. Quando tem um candidato forte, também vai para a disputa. Então nós teremos uma disputa acirrada para governo. O PL, provavelmente, se o Flávio Bolsonaro se confirmar candidato a presidente pelo PL, acredito que o PL deverá ter um candidato aqui no Espírito Santo, para fazer o palanque do Flávio. Mas eu queria falar dessa eleição da Assembleia, porque é uma eleição muito disputada, ok? Geralmente, vereador de Vitória tem uma dificuldade maior de se eleger. Eu lembro que o Zé Esmeraldo foi eleito vereador de Vitória, virou deputado estadual. O César Colnago, em 2002, era vereador, virou deputado estadual. Luciano Rezende, em 2010, era vereador, virou deputado estadual, inclusive depois virou prefeito de Vitória. Ismael não chegou a ganhar a eleição direta, mas era suplente, depois assumiu. E aí você teve o Fabrício Gandini, que era vereador, virou deputado estadual. E na última eleição, você teve... O Mazinho acabou ganhando a eleição, tinha sido vereador, mas o Mazinho foi uma situação diferente. O Mazinho não era vereador mais, foi eleito ali pelo Noroeste, que o tio dele é prefeito de Barra de São Francisco. Foi onde ele teve a maior votação. Mas a Câmara Municipal de Vitória, na eleição passada, surpreendeu. Ela elegeu Camila Valadão e elegeu Deninho para deputado estadual. Isso, de uma forma surpreendente, elegeu Gilvanda Federal, que era um vereador de 1.500 votos, passou para quase 90 mil votos e ganhou para deputado federal. E aí nós vamos para a eleição 2026. Eu, particularmente, acho que nós temos vereadores que têm condição, com chance de disputar esse pleito. E acho que você se encaixa nesse nome, um desses nomes. Você tem o vereador Davi, que deve ser competitivo também, fez quase 17 mil votos. Acredito que a Carla Cosa é candidata também. O vereador Darcio Bracarense tem se movimentado. O vereador Armandinho tem se movimentado também. Mas eu vejo que você chega no melhor momento seu. E você, além de trabalhar a Vitória, trabalha muito bem outras bases. Você tem trabalhado São Mateus, você tem trabalhado outros municípios, São Gabriel. E eu acho muito importante, porque geralmente o cara se candidata, fica aqui em Vitória. E Vitória é uma eleição ano que vem que sai vários candidatos. Então eu queria que você fizesse um breve relato desse. Qual é a sua expectativa? Por enquanto você é pré-candidato, mas dentro dos bastidores da política há uma expectativa que você seja candidato. Você vive o seu melhor momento, você é um parceiro do prefeito Lourenço Pasolini, um prefeito bem avaliado, um prefeito que está muito bem colocado nas pesquisas, né? Você tem um aval do partido, se filiou em Brasília. Acredito que os republicanos querem aumentar a sua bancada aqui na Assembleia, quer aumentar a sua bancada na Câmara Federal. Isso é importante, inclusive, para o deputado Marco Pereira lá. Qual é a sua avaliação para 2026? Anderson Goge, uma possível candidatura a deputado estadual e essa entrada sua no projeto do Republicanos, que é um partido que tem crescido muito a nível Brasil. André, só fazendo um recorte da minha votação, eu tive aproximadamente quase 4 mil votos. 4 mil votos em Vitória, mas não foi em Vitória. Foi em 2 regiões e praticamente 2 bairros. A Grande Maruípe, Taboazeiro
e depois ali em Santo Antônio, Caratuíri, naquela região. Então, o meu voto em Vitória ele foi muito concentrado. Depois eu tive 1.300 votos, uma votação surpreendente, muito boa em São Mateus. Depois eu tive 900 e poucos votos, beirando 1.000 votos em Cariacica. E aí nós já chegamos ali na beira dos 7.000 votos, beirando 7.000 votos. Então, só que de fato era outro momento, era outra estrutura, era outra conjuntura. E até politicamente também, André. Politicamente, quando eu chegava para pedir um voto, o cara falava assim, você é Lula ou você é Bolsonaro? Primeira pergunta, você é Lula ou Bolsonaro? Era o que as pessoas queriam, eles não queriam votar no Góes, eles queriam votar no Lula ou no Bolsonaro. Agora não, nós vivemos outro momento na política. As pessoas hoje estão querendo pessoas mais equilibradas, que topam conversar. E eu estou falando isso baseado em pesquisas, tá, André? Não é achismo, não é da minha cabeça. A gente tem informação. Então hoje a gente vive um momento bacana porque o meu perfil eleitoral é o que as pessoas estão querendo. E aí a gente só precisa, na verdade, achar uma ferramenta para se comunicar com essas pessoas. Queria agradecer do fundo do meu coração ao deputado federal, presidente do Partido Progressista, Josias da Vitória, que é um cara correto, é um cara que me honrou em todos os momentos. No momento das decisões aqui no município de Vitória, que ele poderia ter dado uma canetada, poderia ter atropelado o diretório municipal, mas não. Josias sempre nos respeitou. E eu tive uma conversa muito franca, muito aberta com ele. Porque o que eu tenho para entregar a ele, eu vou entregar. O que eu combino, eu entrego. E os meus combinados com Josias da Vitória, eu irei honrar todos. Porém, eu fiz uma avaliação. Como a gente tem uma experiência, uma pequena experiência com montagem de chapa, nós utilizamos essa mesma experiência para fazer a nossa avaliação e entender o nosso tamanho na política e é onde a gente consegue chegar. E naquele momento, conversando com a executiva, nós entendemos que eu não disputava a eleição de fato, de forma direta ali. Iria ter uma votação expressiva. E o partido hoje, PP, ele é um partido que ele vai tomar as decisões, o processo eleitoral foi muito antecipado. Mas o PP ele não antecipou o calendário eleitoral. O PP hoje tem relação na Prefeitura de Vitória, o PP hoje tem relação em Vila Velha com Arnaldinho, estou dizendo dos possíveis nomes que foram citados aqui. Então tem relação em Vitória, tem relação em Vila Velha com Arnaldinho, tem relação muito boa no governo do estado e eu já fiz a minha decisão. A minha decisão é caminhar em um movimento que é da minha geração. Essa geração que nós falamos aí, que vem governando o estado há 24 anos, que fica revezando, não é da minha geração. Eu tenho 44 anos. Então a minha geração é uma geração dos 40, que é essa turma que está aí, é o Pasolini, é o Eric, é o Arnaldinho, é o Mazinho, essa turma nossa mais jovem, que nós iremos conversar política no mínimo pelos próximos 20 anos. Então eu tomei a decisão de estar ao lado, ombreando e acreditando no projeto do Lourenço Pasolini. Então, como eu não tinha certeza do meu processo estadual dentro do partido a qual eu estava, eu fiz uma opção, fui liberado, agradeço muito da vitória e entrei no Partido Republicano não para somar, para multiplicar, usando toda a nossa base. Porque nós temos uma pessoa ali muito habilidosa, que é o Eric. Mas o Eric estava sozinho na construção de chapa de federal, na construção de chapa de estadual, ajudando a coordenar a pré-campanha do Lourenço Pasolini e ainda tendo que cuidar da campanha dele, que ele é pré-candidato a deputado federal. E eu vim com esse dever, com esse desafio. E aí o presidente nosso nacional, Marcos Pereira, nos deu carta branca. Comecei a fazer alguns movimentos bacanas. Semana passada nós filiamos o pastor Keidson Quaresma, de São Mateus, que vai ser uma aposta nossa para as próximas eleições, que teve 11.000 votos na última eleição. Estou dialogando com vários pré-candidatos a deputado estadual, então a gente entra no Partido Republicano para poder ajudar. E é algo que nós fazemos e nós gostamos de fazer, rodar no interior, conversar, dialogar, montar chapa de estadual, montar chapa de federal. E o bacana da chapa do Republicanos, todos são competitivos. Eu não estou em posição de vantagem em relação a nenhum desses daí. A exceção para a gente, de fato, é o Pablo Muribeca. O Pablo Muribeca, ele é um ponto fora da curva. Teve uma votação expressiva. Agora, os demais, todos eles disputam a eleição em igualdade. E a chapa que nós estamos construindo para poder, de fato, manter essa bancada ou ampliar, é uma chapa que nós estamos trabalhando para aumentar o sarrafo embaixo. Porque a chapa, às vezes, se preocupa com 2, 3, 4, 5 plays, que são os que puxam, mas esquece de cuidar daquele que está ali, a gente brinca, na cauda da chapa. E é esse que nós temos que potencializar, para ele ter uma votação e ele também estar em posição de competição.
Então eu entro, eu assumo o desafio no Partido Republicanos para ajudar na construção de chapa, para ajudar na construção da organização da pré-campanha do nosso pré-candidato Lorenzo Pasolini, e eu me sinto competitivo, também estou ajudando o Eric na composição de federal. E aí nós estamos dialogando muito, nós temos 2 deputados federais, que é o Messias Donato, que é um cara que eu gosto, que é um cara totalmente competitivo na minha avaliação. Ele é um puxador de voto nessa chapa, o Messias, até porque o Messias, ele hoje, ele não está só em Cariacica, assim como o nosso mandato não está só em Vitória, eu estou dialogando em mais 15 municípios de forma firme, e o Messias hoje sai daquela bolha, Messias é de Cariacica, não. Ele tem uma bandeira que ele está defendendo muito, que é a questão da família, do conservadorismo, centro-direita, do diálogo, cobrando contra a corrupção. Então o Messias é um cara, e o deputado também, Amaro. Então assim, a gente acredita que com esse fortalecimento nós podemos trabalhar para fazer de 2 a 3 federais e fazer de 4 a 5 deputados estaduais. E eu estou aqui de uma forma muito simples, de coração aberto, para ajudar nessa construção, inclusive com os meus colegas. Então, é uma chapa totalmente competitiva. A pessoa que pensa em disputar a eleição tanto para federal ou para estadual, pode ter certeza que os quadros do Republicano hoje é um quadro que qualquer cidadão que tem que ter voto. Não adianta o cara vir querer disputar a eleição e ter 10, 20 votos, não vai ganhar em lugar nenhum. Mas o mínimo, ele vai disputar aqui em posição de igualdade. Lembrando, né, que já estamos chegando, né? Falta 8 meses aí para começar as eleições. Tá chegando a hora. Antes, nós vamos fazer um encerramento aqui. Queria te agradecer. Fico muito feliz de ouvir, né? Muitas coisas que a gente também não sabia. Eu acho que você está preparado aí para novos desafios. Queria te agradecer pela oportunidade, estar fortalecendo, né, o nosso podcast. E eu queria que você deixasse uma mensagem final às pessoas que, né, te acompanham, as pessoas que gostam do seu trabalho, as pessoas que acompanham o Anderson Góes no seu dia a dia. E uma mensagem final aí para as pessoas que gostam do seu trabalho. Queria parabenizar o Conexão Espírito Santo, em especial você, André Luiz, que é um cara que eu conheço, a sua trajetória, a sua humildade e as suas qualidades. O que alguns enxergam como defeito, eu enxergo como qualidade. Você é um cara verdadeiro, você é um cara autêntico. E você, assim como eu, a gente não manda recado, doa quem doer. A gente manda na lata ali mesmo, e é assim que nós temos que ser. Porque é ruim quando você conversa com pessoas que, eu brinco, é igual conversa de bêbado para delegado. Ninguém entende nada. O bêbado fala, o outro fala e ninguém entende nada. Então, eu queria te parabenizar pela sua postura, parabenizar também a todas as pessoas, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que Deus possa derramar uma chuva de bênçãos sobre as nossas vidas, que a única coisa que nós precisamos é de saúde, porque o resto nós corremos atrás. Nos colocamos à disposição quanto presidente de uma instituição séria, respeitada, nos colocamos à disposição também quanto o nosso mandato para ouvir o cidadão, para debater, para dialogar, assim como nós fizemos com a Câmara Itinerante. Saímos da nossa zona de conforto, que são os nossos gabinetes, para ir até a ponta, ir até a rua, em qual horário? Horário este que você trabalhou o dia todo e que você está chegando em casa à noite. Então o nosso mandato está à disposição para debater, para discutir. Não somos o dono da verdade, nós estamos aqui para acertar e para errar, mas sempre corrigindo os nossos erros. Então, queria desejar um feliz ano novo a todos vocês. E ó, André, pega a visão, hein? Obrigado, Anderson. Vamos juntos construindo, né, uma vitória e um Espírito Santo melhor.